Não existe maior alarme, o maior termômetro espiritual do que a nossa consciência. Quando nós praticamos algo que não é bom, a nossa consciência já diz que aquilo está errado. Então, mesmo havendo a palavra de Deus, mesmo havendo as igrejas evangélicas, os pastores, os cristãos ajudando, auxiliando nessa grande obra salvífica, mas a maior referência é a nossa mente. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque quando Adão pecou, quando Eva pecou, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Não havia ali pastor, padre, Bíblia. Não havia ninguém que falasse a eles do erro, mas a mente deles acusou. É tanto que, quando Deus desceu da viração do dia à tardinha para conversar com eles, eles haviam se escondido. Alguma coisa disse que eles tinham pecado. Lógico que foi a mente. Então, voltando à palavra de Deus, nós podemos desfrutar de tudo que está no mundo. Deus não fez o mundo para Satanás, Deus não fez o mundo para o pecado, para a desordem. Simplesmente os homens e os demônios é que ferem essa lei natural. Nós podemos ir à festa, nós podemos ir à praia, nós podemos visitar. Falar em visitar, eu trabalhei numa igreja que dizia que era pecado passear, era pecado visitar. E naquela época a gente não tinha nenhuma base teológica, não tinha nenhum conhecimento bíblico, acreditava em tudo que dizia, mas quando passamos a ler a Bíblia, vimos que passeava Deus pela viração do dia, como já disse na Gênesis capítulo 3. Vimos que visitava e visitarei a Israel, ao meu povo. Então vamos entender, em resumo, o que é viver com intensidade. Eu não sei porquê, essa temática, desde o princípio da semana, nós temos falado sobre ela. E alguém me perguntou e falamos, e diversas vezes na rotatividade dos dias, alguém tocava nesse assunto. Porque essa questão de viver com intensidade, aproveitando as coisas que não nos leva à separação de Deus, não tem o menor problema, porque a maior dádiva do universo, o maior dom, o maior presente é a vida biológica, é a vida que nós temos. E a maioria das pessoas não sabe aproveitar desse grande presente. Depois vamos fazer o comparativo da vida biológica com a vida espiritual, para ver como é bom e como é agradável esse dom, e as pessoas simplesmente tiram a vida, não só pelo suicídio, mas pela bebedeira, pela droga, pela depressão que muitas vezes se entrega, e outros eventos. A nossa vida biológica passa rápido demais e muitas vezes nós não aproveitamos como deveríamos. É tanto que o salmista afirmou, alguém está tentando ligar, mas não tenho condição de atender agora. Assim que terminar a pregação a gente conversa. Vamos voltar. O salmista afirmou que a nossa vida era bem rápida. No Salmo 39, versículo 5, que diz o seguinte: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. De um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O salmista, que gostava muito de filosofar, gostava muito de estudar as ciências humanas, a psicologia, a antropologia, sociologia, ele começou a meditar na alma humana, o que era o ser humano, e chegou a essa conclusão: a vida não passa de um palmo, ela é bem rápida, quando comparou a eternidade, que não tem começo, meio nem fim. Em relação a essa vida que Deus nos deu, essa vida biológica, para aproveitar ao máximo, para viver com intensidade,
Nós encontramos no dia a dia, ainda essa semana falava com um colega de trabalho dentro desse contexto, encontramos 3 tipos de pessoas. A primeira, que vive cada estágio da vida intensamente, aproveitando o tempo, a hora. A própria Bíblia diz: aproveita o tempo, que urge, o tempo é rápido. E o primeiro tipo de pessoa, que é uma minoria, sabe como aproveitar. Em resumo, toda essa programação está voltada a Deus. Mas é uma minoria. Existe a grande maioria, a esmagadora maioria, que vive de maneira errada, vive no pecado. Acha que aproveitar a vida é simplesmente se prostituir, beber, brigar, não ter regras, não ter limites. E o pior de toda essa ação é ignorar a existência de Deus. E dormir como um bicho e acordar como um animal, como se Deus não existe. Não existisse, digo melhor. Mas também não podemos deixar de mencionar o terceiro grupo, que não sabe viver intensamente, que são aqueles que querem colocar regrinhas, querem colocar a vida espiritual na natural. Para essas pessoas tudo tem regra, tudo é pecado, não pode ir. Às vezes existem quadros esquisitos, coisas que a gente chega a rir, elas veem logo o pecado, veem logo a imoralidade. É uma minoria, mas junto a essa minoria de pessoas que impõem regras, que impõem limites, e se a gente olhar, todas essas regras, todos esses limites, são limites humanos. Meu pai, meu avô, meu fulano disse, porque no passado era assim, era assado, não era desse jeito, bota logo um respeito que nunca existiu, uma regra que nunca existiu. Porque o que tem de novo hoje no pecado, o que há de inovação no pecado, é o velho pecado do passado. É o espiritismo, é o adultério, é a idolatria, é o crime. Então nada é novo, apenas as coisas se repetem, fatos em ações diferentes. E essas pessoas querem espiritualizar. Observe, dentro das igrejas evangélicas, quantos arcaicos, quantos tapados, quantos castradores de emoção não existem. Se alguém estiver feliz, ele começa logo, ela começa a colocar defeito. Se alguém junta um dinheirinho durante o ano e compra o seu carro, o carro é bom, mas essa marca gosta de dar esse defeito. Não tem essa peça no mercado. Preste atenção, como existem usurpadores. Existem pessoas que levam ao caos. Não tem pessoas que querem viver a vida espiritual na vida carnal. Eu conheço a história aqui de um irmão que trabalhou comigo. Ele dizia mesmo assim: na minha época de evangelismo, a gente rodava um município todo em silêncio. Isso é sacrifício de tolo. Eu vou evangelizar com meu irmão, com meu amigo ou colega de ministério, estou com o pastor. Não posso falar sobre o reino de Deus, não posso falar sobre a minha família. Eu vou ter que calar, só vou fragar quando chegar lá. São regras humanas. A Bíblia nunca ensinou esse tipo de coisa. Então a gente vê muito essas regrinhas, essas mentirinhas, esses teoremas que não têm fundamento bíblico sendo citado e ensinado, e as pessoas deixando de viver, deixando de ter essa intimidade, como falei a semana passada. Também não nos dá aquele direito de sair falando de irmão A, de irmão B, de forma alguma. De forma alguma. Falar do reino de Deus, comentar coisas que são positivas, trocar experiência. Não foi à toa que um sábio escreveu esse pensamento. Eu anotei aqui, e para repassar para vocês, para aprender 2 vezes. Ele disse o seguinte: o conceito da outra vida faz com que as pessoas deixem de viver intensamente a vida presente.
É como se Deus fosse um juiz, fosse um policial rodoviário ali esperando para multar. Não, fazer isso que isso é errado. Eu não posso rir, eu não posso. Não, de forma alguma. Então ele chegou, ele percebeu esse comportamento, até mesmo aqui em Alagoa Nova, e disse: o conceito da outra vida faz com que as pessoas deixem de viver intensamente a vida presente. Aí isso não quer dizer que a gente, vou voltar ao assunto, vai viver depravadamente, vai viver dissolutamente. Mas não nos dá aquela questão de ser santarrão. O que é ser santarrão? É ser santo além da medida. Não pode rir, não pode falar, não pode comentar, não pode errar. Qual o ser humano que não erra? A Bíblia diz: qual o varão que não tropeça na palavra? Em algum momento nós vamos errar porque somos humanos. Mas que esse erro seja por falta de conhecimento, por falta até de um cuidado naquele momento, não seja por depravação. Então temos que separar as coisas da nossa vida. A pessoa que me pediu essa temática está me ouvindo, graças a Deus. Já fizemos o introdutório, tá? Eu quero que você fale isso para a minha cidade. E eu estou dizendo hoje para a minha Lagoa Nova: vamos viver com intensidade, vamos aproveitar. Agora, isso dentro do padrão da Bíblia. O padrão da Bíblia não tem nenhum mandamento, não existe nada que seja impossível a vivermos. Pelo contrário, alegria, paz do Espírito Santo, gozo, prosperidade. Vamos deixar esse espírito de tristeza, esse espírito de depressão, esse espírito que diz não pode, não é para você. De forma alguma, tudo é para cada um de nós. Agora, dentro das perspectivas, dentro do que nós estudamos, dentro do que nós aprendemos, dentro do que nós ganhamos, não vamos dar um passo além da nossa perna. Porque no fundo, no fringir dos ovos, como diz o Matuto, tudo é vaidade, tudo é passageiro. É tanto que o salmista, no Salmo 144, versículo 4, disse o seguinte: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Observa a sombra do sol, está ali, passou amanhã, sumiu. À tarde já entrou em outro local, sumiu. O maior problema, o maior questionamento é que nós pensamos que sabemos demais. Nós nos achamos autossuficientes, inteligentes, a ponto de criar regras e a ponto também de desobedecer o que a Bíblia diz. Nós nos achamos autossuficientes. E só ao ser autossuficiente, aquele que tem, que é, que pode fazer, é Deus. Mas dentro da nossa limitação, nós temos que ser felizes, porque se não somos felizes é porque está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa que falta chama-se Deus na vida, Jesus Cristo na nossa existência. Eu vou provar o quanto nós somos tolos, o quanto nós somos bobão. Se eu chegar para você que me escuta, vou chegar para a pessoa mais sábia de Alagoa Nova, que tem doutorado. Da Alagoa Nova hoje tem muitos doutores. Parabéns para os que têm um curso superior, os que têm um mestrado, um doutorado. Hoje nós temos PhD nessa cidade. Mas eu digo sem medo de errar. Apenas uma pergunta existencial. Preste atenção no que vou falar agora. Se eu perguntar qual o nome, ou os nomes, do teu bisavô e bisavó materno, e bisavó materna, diga aí o nome. Você sabe o nome do seu bisavô, o nome da sua bisavó, tanto da parte de pai como da parte de mãe? Talvez você lembre de um. Era vô Chiquinho, vô Manel, vô Antônio. Isso é o bisavô, não é não, o bisavô. Se você sabe, vou colocar mais um obstáculo.
Eu duvido de Odó você saber o nome do teu trisavô e da sua trisavó por parte de pai e de mãe. Então observe, você já sabe que não lembra. Talvez não sabe nem o nome completo do seu avô e da sua avó. E olhe que foram eles que te geraram. Você é descendência dele. Ora, se nós não sabemos, aqueles que estão mais próximos de nós, como podemos ser arrogantes a ponto de querer saber mais do que nós somos? Ora, se nós não sabemos os antepassados em um espaço tão pequeno de anos, como nós vamos saber de Deus, que Deus é eterno? E muitos só conhecem esse nome Deus. Ah, é Deus. Então tudo isso aí, esses disparates, esses descasos, faz com que a gente não tenha felicidade, faz com que a gente não viva intensamente, porque quem conhece a Deus, quem tem Deus, tira proveito de tudo. Pode estar na cadeia, mas tira proveito, escreve, lê, deita a cabeça, sonha. Porque podem tirar tudo de você, meu amigo. Pode saber tudo de você. Mas o que está na sua mente, só você e Deus podem desfrutar. Nem o diabo, com toda a sua preponderância, com toda a sua arrogância, com toda a sua força, ele sabe, a não ser que você queira revelar. Então nós temos motivo de sobra para glorificar esse Deus. Nós temos motivo de sobra para viver intensamente. Mas se nos limitarmos, pensamos que somos, por quanto nós somos bobos, não sei o nome do meu bisavô, não sei o nome do meu trisavô, e assim vai por diante. E o profeta Oséias, vamos ler um versículo, escreveu o seguinte, Oséias capítulo 13, versículo 3. Por isso, os homens serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, e como a palha que vai em redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Como a fumaça que sai pela chaminé. Então, temos que compreender que para ter uma vida profícua, uma vida com prosperidade, uma vida com felicidade, a primeira e única base de sustentação é Deus. A partir daí, tudo acontece de maneira natural. E volto a repetir, esses escribas, estoicos, fariseus, saduceus, gnósticos, inteligentes, que cria regrinhas, isso pode, isso não pode, deixa isso de lado. Viva a sua vida com intensidade na presença de Deus. Só não podemos envolver nas tradições humanas, nos pecados humanos. Eu vou mostrar o quanto nós temos motivo para desfrutar o máximo dessa vida. Nós somos o único ser no universo que tem corpo, alma e espírito. Nós somos o único ser no universo que temos carne, vida biológica. Sentimos emoção carnal, alegria, tristeza, sentimos emoção sexual, sentimos raiva, sentimos prazeres, sentimos vingança. Nem o próprio Deus não quis ser carnal, não. Deus é Deus, estou dando só um exemplo, né? Não vamos misturar as coisas, não. Mas nós somos o único ser, imagem e semelhança de Deus. Nós somos o único ser que, além de ter uma vida biológica, nós conseguimos nos reproduzir a partir de um fenômeno chamado amor.
A reprodução humana só é boa quando existe amor, casamento. Então olhe bem, eu, você, temos vida biológica, eu e você conseguimos reproduzir, eu e você temos vida espiritual. Os anjos, com toda a preponderância angelical, com todo o poder angelical, com toda a glória angelical, não pode sentir as nossas emoções, não pode sentir esse amor erótico, elos, não pode sentir esse amor filho, amor pai, filho. Ele tem um amor ágape, isso aí é tudo. Estou dando um exemplo. Os anjos não podem sentir esse amor. Os anjos não podem reproduzir. E um dia, eu e você vamos ser como os anjos. Observe como Deus foi generoso. E nós não valorizamos isso. Vida biológica, reproduz, e vida espiritual, anjo, vida espiritual. Mesmo com o poder de ir de um lado para o outro, de fazer, de mover. Mas Ele nos deu esse privilégio. É tanto que no Salmo, vamos fazer uma comparação, que parece que é uma crítica, mas não é. No Salmo número 8, versículos 4 e 5, diz o seguinte: quem é o homem mortal para que tu se lembres dele? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Pois um pouco menor do que os anjos fizeste, e de glória e de honra o coroastes. Vamos entender o versículo. Quem é o homem para que tu o visites? Se a gente for olhar o homem é imoral, o homem é carnal, o homem é pecador. E a Bíblia diz: quem é ele para que tu visites? Tu não precisa visitar, não. Tu não és, não. Tu não és submisso, sujeito ao homem, não. Mostra que Deus nos visita. Aí diz também: quem é o filho do homem para que tu se lembre? Se a gente for olhar quem é o filho dos nossos filhos, a mesma coisa do pai. O mesmo pecado, o mesmo vício, a mesma inclinação carnal. Mas quem é? Mas tu que se lembre, sinal que Deus lembra. Aí vai além, olha aí. Um pouco menor do que os anjos. Porque nós somos um pouco menor do que os anjos? Porque os anjos não pecam, né? Eles estão no grau de superioridade. Não tem como os anjos pecar, nos seus de Lucifer que já saíram da glória. Então nós nos tornamos um pouco menor do que os anjos. Aí diz: olha, um pouco menor do que os anjos tu fizesse, Deus. Mas coroasse ele de honra e de glória. Olha bem, meus amados. Olha bem que situação, que posição de relevância Deus nos coloca. Deus se lembra do homem, Deus visita o homem, Deus colocou honra e glória, colocou coroa sobre o homem. Coroastes. E a gente não sabe aproveitar disso. A gente não sabe. Vou usar um termo errado no português, mas eu dou até risada. Número, gênero e grau. Não existe esse grau de citação. Mas o pessoal, para mostrar uma redundância, uma dimensão acima, não existe número, gênero e grau. Você sabe do que eu estou falando. Para fazer essa comparação. E Deus nos coroou, Deus nos glorificou. E nós só temos um motivo: é ser grato a Deus pela vida. É aproveitar ao máximo essa vida. Volto a dizer, sem pecar. Você pode fazer tudo, você pode ir para uma festa, você pode comer, não pode beber cachaça, é lógico, não é lícito, não é bom, vai destruir o seu corpo. Quando fala cachaça, cerveja, vinho, etc. Você pode sorrir. Quando a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos ímpios, dos escarnecedores, antes de seu prazer estar na lei do Senhor, fala sobre os cristãos ou os filhos dele que querem ir para esses cantos participar de pornografia, de imoralidade.
Porque se a gente não for lá pregar o evangelho, quem vai? Então nós somos luz, nós podemos ir à roda de quem não escarnece, falar do amor de Deus, de testemunhar e ter alegria. Porque se o cristão, se o crente que fala de Deus, que tem Deus, não for feliz, quem vai ser feliz? O cachaceiro, o prostituto, o macumbeiro, o quizumbeiro, o quindambeiro? De forma alguma. De forma alguma. Então, vamos aproveitar dessa dádiva, glorificar a Deus em espírito e verdade. Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vou dizer novamente para quem pediu a temática: viva com intensidade, mas essa intensidade você só vai conseguir no Evangelho. Amém.